Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no programa EBD em Estudo e agora para falarmos da lição da classe dos jovens, essa lição que tem a temática voltada para a escatologia. A escatologia é a ciência que estuda os fatos que ainda estão por acontecer, ok? Então é a ciência que se dá a esse estudo dos fatos que ainda vão acontecer. Meus irmãos, nós tratamos em sala de aula sobre alguns aspectos da interpretação da escatologia, não só da escatologia, mas de toda a literatura bíblica. Sabemos e expomos aos alunos que existem dois sistemas de hermenêutica, dois sistemas de interpretação das escrituras, né? Os mais conhecidos, claro que existem algumas vertentes diferentes, mas os mais conhecidos é o dispensacionalismo, ok? E também o aliancismo. Nós pontuamos sobre o que seria esses dois sistemas hermenêuticos e de interpretação em sala de aula e também falamos, meus irmãos, sobre os métodos de realização, de aplicação dessa interpretação, né? Falamos sobre historicismo, futurismo, preterismo e idealismo também. Conversamos e colocamos para os alunos o que significa cada um, como se aplica e como se dá. É importante, meus irmãos, nós temos essa ciência, ok, sobre esses aspectos, sobre esses assuntos, para entendermos como funciona realmente a chegada à conclusão da interpretação, principalmente de situações que versam sobre a escatologia bíblica. Meus irmãos, hoje a nossa lição dos jovens, aqui está ela, focar um pouquinho mais, amém? Ela tem um título geral que diz assim: Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja, amém? Então, aquele glorioso dia em que a igreja vai se reunir, mas agora diretamente vai se reunir na glória com o Senhor, quando ele vir buscar a sua igreja. Falamos, meus irmãos, dos sistemas de interpretação hermenêuticos das escrituras, ok? E aqui já vale destacar, meus irmãos, que o aspecto usado pelo nosso autor da nossa lição é realmente o dispensacionalismo, amém? O dispensacionalismo é esse sistema realmente predominante, ok, nas igrejas pentecostais. Então, a nossa lição é traçada totalmente sobre os aspectos do dispensacionalismo, amém? Vamos entrar agora, meus irmãos, propriamente na lição que vai aí nos trazer dois momentos, que vai aí nos trazer duas situações. Primeiramente, o julgamento final e o novo céu e a nova terra, que é o título da nossa 11ª lição. Vale dizer também, meus irmãos, né, que esse programa, o EBD Estudo, acontece na Igreja Assembleia de Deus, Congregação Boa Esperança, ok? Temos nosso pastor local, o pastor James Costa, e que esse programa, meus irmãos, ele não tem a pretensão, nunca teve, nunca vai ter, de substituir a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Não. É apenas mais uma ferramenta para que o professor possa ter mais subsídio para realizar da melhor forma possível no domingo a Escola Bíblica Dominical, a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, o texto do dia da lição diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Está lá em Apocalipse 20, versículo 11. A síntese de toda a lição diz assim: no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada, e após a condenação estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Então, haverá um dado momento na história que Deus realmente virá pedir essa prestação de contas para toda a humanidade, encerrando aí esta era e dando início a uma nova era em que o próprio Deus irá governar na terra
com a sua igreja, com os salvos em Jesus Cristo, ok? Meus irmãos, o texto bíblico está lá em Apocalipse, está em 2 capítulos, Apocalipse 20, do 11 ao 15 e 21, do 1 ao 3, ok? Apocalipse 20, 11 a 15 vai tratar do primeiro tema, certo? Que é o julgamento final. E Apocalipse 21, de 1 ao 3, vai tratar do segundo tema, ok? Que é novos céus, o estabelecimento de novos céus e de uma nova terra. Meus irmãos, professor, caro professor, é interessante você ler na íntegra todo o texto bíblico, ok? Para que a classe fique realmente ciente de todo o contexto que se dará à lição, ok? Então vamos entrar aqui em um momento da introdução, não vou lê-la totalmente, mas só em alguns destaques aqui. Fala assim: o julgamento final será presidido por Jesus Cristo, a quem o Pai outorgou todo o poder para julgar e estabelecer a justiça. Né? Referência a Atos 17 e 31. Ok? Após o fim do milênio, Satanás será solto da sua prisão para enganar muitas pessoas e as conduzirá a marchar para destruir a Jerusalém. Contudo, o Senhor fará descer fogo do céu, destruindo os exércitos inimigos, derrotando a Satanás e estabelecendo o juízo. Em seguida, todos os mortos, grandes e pequenos, deverão comparecer perante o grande trono branco, onde o Senhor estará sentado para julgá-los conforme as suas obras encontradas nos registros divinos. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Amém? Será um dia terrível, findando os juízos de Deus. Os redimidos do Senhor o servirão com alegria por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Então aqui nós temos algumas perguntas na introdução e já temos também algumas respostas. Como se dará? Se dará pelo julgamento do Senhor sobre todas as nações, ok? Quando, após o milênio, quando Satanás for solto e marchar contra Israel, e assim vir a intervenção divina para ajudar o povo judeu. Sabendo, meus irmãos, vale ressaltar que aqui, como já falamos, é o aspecto dispensacionalista, é um sistema dispensacionalista de hermenêutica, tá, meus irmãos? Então é sobre esse enfoque, é sobre essa perspectiva dispensacionalista que nós estamos vendo aqui o cumprimento, ok, escatológico desses fatos, ok? E o que acontecerá? Fizemos duas perguntas, como e quando, e agora o que acontecerá? No final, todas as coisas, Satanás irá ser lançado no lago de fogo, ok? Juntamente com a trindade satânica, já resumindo tudo, a trindade satânica será lançada realmente no lago de fogo, e juntamente com aquelas pessoas que seguiram o anticristo, que não quiseram ter a verdade do evangelho como algo realmente basilar para a sua vida. Será o castigo eterno, e aí acontecerá o estabelecimento, como já pontuamos, de novos céus e de uma nova terra. Ok? Meus irmãos, vamos entrar agora no nosso primeiro tópico, que fala assim: o juízo final. O presidente do tribunal. O pai outorgou ao filho todo o juízo a fim de que ele tivesse todas as credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, quando Jesus morre e ressuscita, ok? Ele é assunto aos céus, senta à direita de Deus Pai, e o que acontece? O próprio Jesus declara sobre ele mesmo que agora é me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E esse poder e autoridade também é a autoridade de julgar todas as nações. Então, quem irá presidir esse grande tribunal é o próprio Jesus, outorgado essa autorização, passado para ele esse poder pelo próprio Deus Pai. Então, Jesus Cristo, após a morte redentora dele na cruz do Calvário, agora ele reúne, como aqui diz nosso
o nosso escritor todas as credenciais, porque todo o poder foi lhe dado nos céus e também na terra, ok? Então ele está completamente apto para julgar todas as nações e assim irá fazer. Uns para a vida eterna com Deus, ok? E outros para a morte eterna, para a condenação. Já vale aqui, meus irmãos, nós adiantarmos uma situação que é: todo o homem já nasce condenado, certo? Pós queda adâmica, pós queda lá no Gênesis, todo e qualquer ser humano que nasce, já nasce em si com essa condenação espiritual, certo? Então, Jesus Cristo veio para o mundo para nos livrar, para nos restabelecer de forma espiritual aquele estado anterior queda, ok? Que é o estado realmente de inocência, que é o estado que não existia ainda culpa pelo pecado. Então Jesus Cristo, ele nos restabelece através do seu sangue, através de maneira espiritual, esse estado de inocência diante de Deus, não pelos nossos méritos, não pelas nossas atribuições, não, mas sim pelos méritos de Cristo, sim pelos méritos realmente do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Ele nos faz novamente filhos seus a partir desse momento. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estavam da glória de Deus. Mas Deus nos amou de uma forma tão grandiosa que enviou o seu Filho amado para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus irmãos, existe, a partir de Jesus Cristo, a oportunidade e a chance de remissão e de perdão dos pecados e de restabelecimento daquele estado que ficou em Gênesis, que ficou ali na queda do homem no pecado. Amém? Já adiantando, meus irmãos, então já vimos aqui o primeiro aspecto, que é a primeira situação, que é quem vai presidir esse julgamento: o próprio Cristo, otorgado por Deus por tudo o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Quando ele exclama, está consumado, ele quer dizer isso: acabou todas as coisas, eu agora tenho todo o poder e autoridade nos céus e da terra. Não existe mais condenação para aquele que crê em mim, em Jesus Cristo, porque passa da morte para a vida, ok? Segundo subtópico diz assim: os livros do julgamento. Meus irmãos, aqui a gente vai observar, tá? Não vou ler o tópico, mas só para nós analisarmos aqui o seguinte: esse tópico vai nos mostrar, nos trazer duas, digamos assim, duas ferramentas, ok? Que serão usadas no dia do julgamento final por Cristo. Que são o livro da vida, tá? Certa vez os discípulos chegaram até Jesus, alegres, felizes, porque os espíritos imundos estavam submetidos a eles. Jesus fala: olhe, não fique feliz ou tão somente feliz por isso, ok? Mas estejam ainda mais felizes, porque os vossos nomes, os seus nomes, estão escritos no livro da vida. Então nós entendemos que a maior bênção que o homem pode ter em todos os sentidos, tanto material, físico, como espiritual, imaterial, é o nome dele está escrito no livro da vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ok? Perder a sua alma quer dizer, meus irmãos, estar afastado do Senhor sobre esse aspecto e realmente ser lançado, já que estamos falando de escatologia, ser lançado futuramente no lago de fogo, ok? Juntamente com a trindade satânica, ok? Então, maior do que todas as coisas é ter o nome escrito no livro da vida. Não importa se você é grande, se você é pequeno, homem, mulher, não importa. O importante é você se decidir por Jesus e a partir desse momento o seu nome vai estar registrado no livro da vida. E também, meus irmãos, a outra ferramenta, o livro das obras também, onde está registrado toda a minha vida pregressa, onde está registrado tudo aquilo que eu realizei com um grande dom que Deus me deu, que foi a vida.
o que foi que eu falei, como a forma que eu agi, tudo será trazido a juízo naquele grande dia, meus irmãos. Então, vale a pena que nós nos conduzirmos nessa terra de forma que no livro das obras tenha boas coisas a informar sobre a meu respeito, meus irmãos, ok? Então, essas são as duas grandes ferramentas que naquele grande dia o presidente daquele grande tribunal, Jesus Cristo, irá utilizar para trazer juízo para toda a humanidade, todo, ninguém escapará daquele juízo, ok? Meus irmãos, e vale ressaltar mais uma vez que o homem já chega, aquele afastado do Senhor, já chega com a sua sentença consumada, ok? Porque já nasceu realmente fadado à condenação. Deus deu a vida, Deus deu Jesus para que esse homem conseguisse a remissão dos pecados, o perdão e o acesso ao reino de Deus. Se esse homem não quer, ele permanece no estado de desgraça, no estado de condenação que ele já nasceu aí, da sua continuidade, só que aqui piora toda a situação, porque a vida ainda existia a esperança de redenção. Após esse julgamento, finaliza, é lançado o homem para viver uma eternidade longe do Senhor, ok? Longe de Deus eternamente. Acabou sofrimento eterno para ele, certo? Para aqueles que quiseram viver a verdade do Evangelho, sacrificaram suas vidas aqui por amor a Cristo, então, benditos sois vós que agora adquires realmente a vida eterna diante do gozo de Deus. Todos aqueles serão. Vale também nós ressaltarmos aqui, meus irmãos, a não literalidade dos termos. Vou repetir. Vale ressaltar a não literalidade dos termos, ok? De quais termos? Livros da vida e livros das obras. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não necessita de livros físicos aqui, ok? Para registrar alguma coisa, para registrar nomes e fatos. Deus não necessita, Deus é onisciente. Aqui é uma simbologia, como também existe as simbologias no livro de Apocalipse, ok? O livro de Apocalipse, ele não pode ser entendido de forma literal totalmente, ok? Existem os momentos de literalidade, mas também existem os momentos de simbologia, tá? Vale a pena, meus irmãos, e temos que fazer essa diferença. Temos que buscar o entendimento para fazermos essa diferença, sabemos do que se trata de forma simbólica e o que se trata de forma realmente literal. Aqui é uma simbologia, aqui uma figura de linguagem em que o escritor sagrado utilizou para demonstrar a total ciência de Deus sobre todas as coisas, ok? Não existe no céu um livrinho lá, um anjo lá, anotando tudo, 24 horas de plantão, passando aos quartos de hora, para outro anjo, para outro anjo, para outro anjo. Isso não existe, meus irmãos, ok? De escrever livros, não. Isso é para demonstrar a total ciência de Deus para com todos os fatos que acontecem aqui nessa terra. É uma figura de linguagem, é algo realmente simbólico. Amém? Irmãos, vamos adiantando. E aqui, nesse subtópico, o nosso autor, ele corrobora com a nossa fala em relação a isso. Ele fala que, evidentemente, Deus não precisa de livros para tomar nota de todos os fatos, ok? Então, o nosso autor aqui, ele corrobora com a nossa fala da não literalidade dos fatos aqui, sendo aplicado, esse princípio da não literalidade sendo aplicado aqui nesse momento, ok? Mas, vale lembrar, existe sim coisas literais realmente, entendimentos literais no livro de Apocalipse. Meus irmãos, vamos avançar aqui chegando até o nosso terceiro subtópico. O destino dos condenados. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. Como já colocamos, meus irmãos, já adiantamos algo em relação a isso. Todo homem nasce condenado, só que Deus deu para esse homem a vida.
E a vida é uma chance para todo homem arrepender-se e chegar ao pleno conhecimento da salvação, pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da salvação, ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todos os homens querem realmente ter esse pleno conhecimento. Muito pelo contrário, rechaçam a verdade do Evangelho para viver as suas próprias verdades. E essa verdade do homem irá levá-lo no dia do juízo para a condenação, irá levá-lo no sentido de jogá-lo naquele lugar de condenação, porque ele já está condenado por si mesmo, ok? Aqui, mais abaixo um pouco, fala assim: vale ressaltar que esse lugar de tormentos não foi feito para os homens, e sim preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 e 41. Como já frisamos aqui, meus irmãos, o que acontece é que esse lugar de tormento eterno, Deus não preparou para os homens, muito pelo contrário. Se Deus tivesse preparado para os homens esse lugar de tormento, Ele não teria enviado Jesus Cristo para nos conceder a redenção, para nos conceder o perdão, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não teria, ok? Ele fez realmente esse lugar para tormento total do diabo, da trindade satânica e seus anjos. Agora, como o homem no seu livre-arbítrio, não escolhe, não deseja a salvação que há no sangue do Cordeiro, esse homem, ele se lança, é como se ele se lançasse realmente nesse lugar de condenação eterna. Sabendo, vale frisar mais uma vez, que não é a vontade de Deus que nenhum homem se perca, ok? E isso não é universalismo, vamos ver aqui mais à frente, certo? Mas Deus deu a possibilidade de todos os homens se salvarem por meio de Jesus Cristo, da salvação que Jesus Cristo proporciona para todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então o amor de Deus é extensivo para toda a humanidade. Basta saber se as pessoas querem aderir a essa tão grande salvação ou não. As duas portas, a larga, a estreita, o caminho largo e o caminho estreito, a bênção e a maldição. E Deus ainda aconselha: escolheis, pois a bênção, pois a vida, para que vivas, tá? Mas a escolha, nesse sentido, é do homem, e isso é a responsabilidade do homem, a responsabilidade humana no processo aí da salvação. Sabendo que a salvação é pela graça, por meio da fé. Mas Deus estabeleceu ao homem essa responsabilidade nesse aspecto. Amém, meus irmãos? Eu fiz aqui uma anotação dizendo: todos estão condenados desde a fundação, do mundo. Porque Jesus, ele já foi morto na fundação do mundo, ok? Para salvar todo aquele que crê. Jesus nos livrou da condenação com a sua morte na cruz do Calvário. Vamos a prosseguimento, meus irmãos. Chegamos aqui ao nosso segundo tópico, que diz assim: novos céus e nova terra. Então, meus irmãos, só para resumir, nós vimos no primeiro momento a primeira situação, que é o julgamento de Cristo sobre todas as nações. Nós vimos a questão de quem irá presidir este julgamento, o próprio Cristo, que recebeu a outorga do Pai para assim fazer, ok? Quem será condenado? Satanás, seus anjos, será lançado naquele lugar, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida também, ok? E isso se dará num futuro escatológico que nós não podemos e nem conseguimos definir. Amém? Entramos aqui, meus irmãos, no segundo momento da nossa lição, que fala sobre os novos céus e a nova terra. Meus irmãos, fala assim o primeiro subtópico: o fim do mundo. O cataclisma final da existência é tratado no contexto bíblico. Ok, meus irmãos? Então aqui o que nosso autor quer trazer? Ele quer nos informar aqui que isso é uma doutrina que permeia e perpassa todo o contexto bíblico, ok? Sobre realmente a finalização desse momento terreno e o estabelecimento de novos céus e uma nova terra.
Você vai encontrar aqui vários relatos, vários versículos no Velho Testamento que trata, ok, sobre este assunto, sobre essa finalização desse momento terreno, ok? No Velho Testamento, livro de Isaías e assim por diante. E também você vai encontrar no Novo Testamento a correspondência dessa doutrina, ok? Então, esse assunto é totalmente legítimo entrar para a igreja como realmente doutrina, porque ele tem a sua essência, ele existe no Velho Testamento e tem a sua correspondência no Novo. Então, ele perpassa totalmente, meus irmãos, todo o contexto bíblico, Velho Testamento e a sua confirmação no Novo Testamento, ok? Aqui mais abaixo fala assim, os acontecimentos que precederão o juízo de Deus. 2 pontos. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15 e 24. Esses momentos parecem coincidir com a visão joanina, a visão de João, lá na ilha de Patmos, ok? Sobre as situações, os fatos apocalípticos. A visão joanina do Senhor assentado no grande trono branco, ok? De cuja presença fugiu a terra e o céu, tá? Fugiu a terra e o céu, quer dizer, esse aspecto terreno que nós temos hoje não é digno de estar na presença daquele que está assentado no trono branco, ok? Então, se dará o estabelecimento e o nascimento de um novo céu e uma nova terra, onde habita a paz e onde habita a justiça, onde o próprio Deus é quem vai governar sobre toda o contexto ali de humanidade existente. Amém, meus irmãos? Diz assim, vamos adiantar, né? Já ficou bem claro aqui, esse início, essa questão do fim do mundo, essa correlação que existe entre os fatos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, absorvemos isso como doutrina por essa correlação, ok? E vemos aqui, realmente, no Apocalipse, João dando essa definição dessa visão que ele teve, vendo assentado sobre um alto e sublime trono, ok? O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Meus irmãos, fala assim o nosso subtópico 2º, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o lar eterno e destino final dos salvos, ok? Então, se por um lado o destino final daqueles que não são salvos é o lago de fogo, daqueles que são salvos, daqueles que abriram mão das suas vidas para amar ao Senhor Deus, para amar a obra do Senhor Jesus, é a Nova Jerusalém. É a gloriosa e nova Jerusalém, que não existe nada nessa terra que possa tentar se comparar a ela, ok? Porque é algo que o próprio Deus estabeleceu, preparou. O próprio Jesus falou, eu vou vos preparar lugar, ok? Então, ele mesmo, com o seu amor, preparou a Nova Jerusalém para habitar todo aquele que creu no seu nome. Amém? Diz aqui, no nosso final, aqui do nosso tópico, nesta cidade não haverá templo, pois seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. O seu material é constituído de pedras preciosas. Nas 12 portas da cidade estão os nomes das 12 tribos de Israel. O seu fundamento, os nomes dos 12 apóstolos. Só abrindo aqui um parêntese, a questão dos 24 anciãos é realmente uma referência a isso aqui. Os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. 24 anciãos também simboliza isto aqui. Amém? A adoração será perpetuamente e os salvos desfrutarão de paz e alegria. Amém? Então, naquele lugar não haverá mais choro, não haverá mais pranto, como diz o hino, velório nele não entrará, né? Então, será realmente esse lugar onde habitará plena paz e plena justiça. Amém? E aqui,
mostra algumas coisas que os salvos irão desfrutar lá na glória do Senhor. Amém? Comer da árvore da vida, no paraíso de Deus, alimentar-se do maná escondido, e etc, etc e tal. E o principal está juntamente com a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, desfrutando eternamente da sua presença em nós mesmos e o vendo como Ele o é. Amém? Meus irmãos, vamos entrar agora no nosso terceiro tópico, que diz assim: a alma é imortal e a vida não cessa. Amém? Há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã. Aqui, meus irmãos, ele vai mostrar duas filosofias existentes, ok? Que, segundo o nosso autor, e nós concordamos com isso, são nocivas demais à fé cristã. Que é, como eu já falei anteriormente, primeiramente, o universalismo, que basicamente diz que todos, no final, todos serão salvos, incluindo o próprio diabo, ok? Todos serão salvos, então não precisa se preocupar, meu amigo. No final, todas as pessoas serão salvas. Então, isso é o universalismo, ok? Isso é uma falácia, isso é uma filosofia que não tem base na palavra de Deus, muito pelo contrário, ok? Apenas aqueles que serão salvos são aqueles que foram achados no livro da vida, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e também seu único Salvador. Não será para todo mundo, ok? Muito embora a intenção divina era que todos acreditassem no seu Filho como Deus, que todos viessem ao pleno conhecimento da salvação. Mas nem todos assim o querem. Então o universalismo ele não tem lugar verdadeiro na teologia bíblica, meus irmãos. E o outro pensamento, a outra filosofia é sobre o aniquilacionismo. Essa palavra mesmo, aniquilacionismo, ok? Que é aniquilação, ou seja, quando o corpo morre, a própria alma também morre. Não existe nada mais após isso. Tudo foi aniquilado, tudo foi acabado. Então não precisa se preocupar, porque também quando você morrer, tudo é aniquilado. Lá não existe a possibilidade de uma vida eterna, nem com Deus e nem de uma morte eterna, que é viver eternamente sem Deus. Viver eternamente sem Deus é desfrutar, né, por assim dizer, muitas aspas aí, de uma condenação, de uma maldição eterna, ok? Que todo aquele que não foi achado no livro da vida, ok? Que quis viver aqui a sua vida regalada com os prazeres da sua própria natureza, ok? Que rechaçaram o Evangelho, que não deram ouvidos ao Evangelho da cruz, vão permanecer, tá? Essa filosofia fala o contrário, ela diz que não existe essa possibilidade de vida após a morte. A alma, ela morre, ela é aniquilada. E não é assim que a Bíblia ensina, ok? O próprio Jesus traz lições bem claras em relação a isso, quando diz que aquele lugar foi preparado para Satanás, seus anjos, e todo aquele que não foi achado no livro da vida também será lançado neste local. Amém, meus irmãos? Então, essas duas filosofias não existem, lugar para elas na teologia bíblica. São apenas engodos, tá? Para enganar pessoas que não frequentam a escola dominical, pessoas que não frequentam os cultos de doutrina, os cultos de ensino, enfim, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e acabam enganando muitas pessoas, porque o universalismo, tá? Ele realmente aceita, é uma filosofia aceita por muitas pessoas, ok? Vale aí uma breve pesquisa para você ver realmente quanto de adeptos existem a essa filosofia. Porque massageia o ego, porque é uma coisa boa, né? Não precisa fazer nada, no fim todos serão salvos. E isto não existe, nós sabemos dessa maneira. Amém? O nosso segundo e último tópico da nossa lição, meus irmãos, nós vamos ver aqui uma relação mais profunda, Primeiramente, meus irmãos, nós aqui, para fazer um resumo desse tópico, nós vamos ver que, primeiramente, nós vamos contemplar
a Jesus como Ele é. Então aqui a adoração será plena, será completa totalmente, porque nós vamos conseguir enxergar a glória do Senhor como Ele é. Muitos no passado anelaram por ver o Senhor. A gente vê Moisés naquele momento, né, pedindo para que pudesse ver ali a glória do Senhor, e não foi permitido porque ele conseguisse, não teria condições para ele. Mas nesse momento, meus irmãos, quando nós estivermos desfrutando realmente da glória lá na Nova Jerusalém, nos será dada essa oportunidade, não existirá mais a limitação humana, ok? Tudo realmente foi transformado. Todo o nosso corpo será realmente glorificado. E nós aí, a partir dessa glorificação, estaremos aptos, meus irmãos, para ver a glória de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Ele é. Assim como Ele é. E também outro aspecto aqui que o nosso autor traz, meus irmãos, é da participação da glória de Deus. Então, como Ele é, nós também seremos, tá? Nessa glorificação, nós também desfrutaremos em nós a glória que há em Cristo. A glória que há em Cristo. Então, todo o contexto passado de natureza humana já não existe. Aqui existe uma nova ordem. Aqui existe uma nova situação. Aqui é totalmente algo glorioso, tá? Algo semelhante realmente. Vamos ter em nós uma participação da glória de Deus em nossa vida, meus irmãos. Meus caros alunos, meus caros professores, esta foi realmente a nossa lição que trata sobre esses dois aspectos escatológicos, sobre a visão dispensacionalista. Vale ressaltar, usando aqui alguns métodos que é o historicismo, futurismo, mas de maneira mais forte, ok? Mas escatologia, como nós falamos, nós não podemos esgotar todo esse assunto em uma aula tão somente, tá? A coisa teria que ser mais ampliada. Mas esperamos que você, meus irmãos, tenha realmente esse programa como algo que possa lhe ajudar a aula no domingo com os seus alunos, ok? Então, mas não fique só na lição, não fique só realmente na aula, nessa pré-aula aqui, não, mas procure aprofundar o conhecimento sobre o tema proposto da lição. Obviamente que você não vai fugir do tema, mas você vai aprofundar-se um pouco mais para trazer mais elementos aí dentro do contexto da lição, ok? Para a sua classe. Pedimos, meus irmãos, que você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever, que você possa deixar o seu gostei aí, porque isso é muito importante para que o programa possa alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, compareça à escola bíblica dominical, porque é importantíssimo a sua presença na EBD. Amém? Fique com o Senhor Jesus Cristo.